Agosto de 2022, 9 horas da manhã, chego no trabalho, recebo aquela mensagenzinha do RH. Elon, entra aqui nessa call. Chego lá na call, tá meu chefe e o RH. Acho que todo mundo em sã consciência já sabe o que vem por aí. Sim, meus amigos, o inesperado aconteceu. E eu fui demitido. 1º de agosto. Mas meu chefe só precisava esperar um pouquinho. Já estava com passagem na cabeça, pensando o que levar na mala. Já estava com tudo pronto, processo de visto em andamento. Dia 5 eu ia pedir demissão. Mas a empresa foi bem mais rápida do que eu. Me demitiram. Motivo em inglês. Eles não falaram que o motivo era em inglês, mas estava ali, nas entrelinhas. Eu sabia que eu tinha um pouco de dificuldade, mas 3 meses antes eu tinha passado numa entrevista completamente em inglês. Todo o processo seletivo, contrato, tudo foi em inglês. Irônico, né? Ser demitido no Brasil por não falar inglês e passar num processo seletivo em inglês para morar na Europa. Isso não é história de coach, isso foi exatamente o que aconteceu comigo. E se você é engenheiro ou tá pensando em morar fora, já fica aqui que eu vou te falar a história completa de como foi isso de passar a entrevista em inglês e ser demitido por causa do inglês, tudo no mesmo mês. Então, já acompanha. Para contextualizar, eu estava trabalhando numa grande multinacional, uma grande montadora no Brasil. Estava ali ganhando R$ 3.300. Sim, esse era meu salário de engenheiro. Quer dizer, não engenheiro, analista de engenharia. Porque é isso que as pessoas ou as empresas hoje contratam, né? Ninguém quer contratar mais engenheiro hoje em dia. Então eles contratam as pessoas como analista de engenharia e não paga o piso. Paga ali R$ 3.000, R$ 4.000 pro engenheiro. E isso eu sabia que tinha um teto, eu ia demorar para crescer, meu salário não ia crescer. Alguns colegas meus ali foram promovidos, mas eu sabia que para mim ia demorar. Até porque eu tinha um pouco de dificuldade no inglês. Sugeri pro meu chefe, dizendo, vou passar um mês ali nos Estados Unidos, ou 2 meses, mas como o trabalho é home office, isso não vai ter problema, né? Aí ele, não pode fazer isso, porque você trabalha home office, você tem que trabalhar de sua casa no Brasil. E aí, eu pensei, então vou fazer um curso, alguma coisa assim. Mas isso não é suficiente se você quiser se tornar fluente em inglês. Você precisa ter a vivência em inglês. E esse suporte, as empresas brasileiras, pelo menos a empresa brasileira que eu trabalhei, não me ajudou nisso. Simplesmente negou o meu pedido. E hoje, depois de 4 anos, eu sou gerente de uma multinacional, trabalhando na Europa, lidero um time de mais de 30 engenheiros, lidero pessoas em vários lugares do mundo, vários países, com projetos multimilionários e essa foi minha história. Sim, demitido por inglês, contratado por inglês e tendo uma carreira que mudou completamente minha vida. Eu lembro que eu tava treinando pra minha entrevista, até porque eu não tava tão confiante no inglês, e eu gravei minha entrevista um pouquinho, ou como eu falaria, pra me ouvir, pra eu entender como era. Então, vamos assistir aqui junto comigo pra você ver um pouquinho de como era o meu inglês. I will start my presentation. Thank you for inviting me. My presentation have 3 parts. The first one I will talk about me, about my personal life. Eu não tava falando tão mal assim. Claro, tinha um pouco de sotaque ali, um pouco mais de dificuldade, eu tinha que pensar um pouco mais nas palavras, mas não era um inglês tão ruim. Eu conseguia falar, claramente, até porque dá pra você ver e eu passei na entrevista. Se você tem sotaque brasileiro falando inglês, não sinta vergonha. Esse é seu charme. E as pessoas fora no Brasil amam ouvir o sotaque brasileiro. Então meu inglês melhorou. A convivência, obviamente, trabalhando todos os dias e estando imerso no inglês, hoje meu inglês é completamente diferente do que era antes. Meu inglês mudou completamente. E eu diria que eu sou fluente hoje. E eu quero quebrar aqui 3 crenças antes de você se inscrever para uma vaga em inglês. Número 1, eu preciso ter inglês fluente. A primeira coisa que eu percebi quando cheguei aqui na República Tcheca foi: não tem falantes nativos em inglês. Eu trabalhava com tchecos, alemães, indianos, turcos. Nenhum desses países eram falantes de inglês. Todos eram imigrantes e falavam ali com seus sotaques. Todo mundo conhece o sotaque indiano. Tem vários vídeos de sotaque alemão e todo mundo tem dificuldade no inglês. Ninguém é 100% fluente. Todo mundo ali
fala da sua forma. Alguns melhores, alguns com um pouco mais de dificuldade. Nossa, se você tá numa reunião e você tá ouvindo ali o sotaque francês, você vai ver o quanto eles têm dificuldades. E pode ser gerente, diretor, os caras têm dificuldade. Então, você não precisa ter inglês fluente antes de você se inscrever em uma vaga. Você precisa saber se comunicar, você precisa saber se expressar, mas você não precisa ser fluente, você não precisa falar igual o cara do filme, o cara da série, o cara do seu podcast. Crença número 2. Ser demitido fecha as portas. Mentira. Eu fui demitido, meu currículo continua bom. Quando você faz entrevista, ninguém pergunta por que você saiu daquela empresa, por que você foi demitido. Não, você não coloca isso no currículo. Você só coloca ali, trabalhei X tempo naquela empresa, fui para aquela outra empresa. Acabou, ninguém pergunta. Então, não tenha vergonha. Se você já foi demitido por algum motivo, não tenha vergonha, não precisa colocar isso no currículo, ninguém se importa. Obviamente, não seja demitido por motivos de justa causa, sem agredir ninguém, sem fazer as coisas erradas. Mas às vezes as empresas ali demitem. E o Brasil tem esse costume principalmente. O Brasil demite sem motivo. O Brasil, bom dia, acho que eu vou demitir alguém hoje. E demite. Conheço várias pessoas boas, vários bons engenheiros, funcionários que foram demitidos sem motivo algum. E terceira crença. Você vai ficar rico na Europa. Isso é mentira. Os salários da Europa são melhores do que no Brasil? Sim, mas os custos também são mais altos do que no Brasil. Então, se você vem com a ilusão de que você vai chegar aqui, vai comprar um carro no primeiro mês, vai ver tudo que esses caras fazem aí no YouTube, tô investindo, tô comprando apartamento, tô fazendo isso... Não, isso não é verdade. Você está vindo para construir uma nova vida. Você vai ter custos com aluguel, você vai ter custos com alimento e não vai ser fácil. Você está vendo ali salário de 30 mil reais, mas o imposto é de 50%. Então já corta ali pela metade e você só vai ganhar 15, só vai bater 15 no final das contas. E aí, custo de vida, só o apartamento, 1.000 euros. Alimentação, 200, 300 euros. E seu dinheiro ali vai todo embora. Obviamente você consegue juntar um dinheiro, mas não essas mil maravilhas que você vê na internet. Um ponto, se sua empresa te dá esse notebook aqui, dessa marca aqui, você vai trabalhar overtime, hora extra, final de semana, de dia, de noite, de manhã, de madrugada. Então, corre, tá? Se sua empresa usa essa marca aqui, corre. O que o inglês técnico significa em termos práticos? O inglês técnico é aquele inglês que você vai usar para o seu dia a dia, que é diferente do inglês fluente. Se você me colocar numa conversa sobre física quântica ou sobre sobre leis aqui na República Tcheca falando inglês ou nos Estados Unidos, eu não vou saber falar. Às vezes eu não sei nome de coisas de cozinha, coisas básicas. Como é que se chama aquele negócio de mexer o bolo, o fouet? Eu não sei como é que chama fouet em inglês, mas eu não preciso saber disso. Eu preciso saber os termos técnicos para o meu trabalho. Eu preciso saber como liderar os engenheiros, como explicar os requerimentos, como explicar as atividades. Isso eu preciso saber. Isso não é ser inglês fluente. Isso é ser inglês técnico. Às vezes você não precisa nem saber qual o nome da coisa. Você tem que saber como é que você explica. Como é que chama fouet em inglês? Não sei. But what's the name of that thing that you mix the cake? As pessoas vão saber, eu sei o que é. Então, você precisa ter um inglês técnico. Você precisa saber explicar as coisas em inglês. E isso é diferente de ser fluente. Eu lembro que nas minhas primeiras reuniões aqui, eu ficava muito perdido. Primeiro mês ali, treinamentos. Treinamento eu já estava perdido. Tinha várias coisas que eu não entendia. Na reunião ali só consegui entender algumas coisas, mas com o tempo meu inglês foi progredindo. Quando você mora num lugar e você está ali sendo submetido a falar aquela língua todos os dias, automaticamente você vai aprender. Inglês principalmente, porque inglês está em todo lugar. Você vai ser obrigado a falar, então o inglês vai vir naturalmente. O que me ajudou foi, eu tive 2 amigos que falavam inglês muito bem. Então eu estava sempre saindo com eles, eu estava sempre com eles. E eles falavam tão bem que eu fui aprendendo inglês. Depois eu conheci mais pessoas que eram fluentes, que tinham um sotaque muito limpo, e essas pessoas foram me ajudando a melhorar o meu inglês. Então, se você está se inscrevendo em vagas em inglês para fora do Brasil, lembre-se, você não precisa ser fluente, você precisa ter o inglês técnico. O resto você aprende. Chegando lá, você vai ter que fazer tudo em inglês. Você vai aprender inglês ou você vai morrer de fome. Então, a melhor forma de aprender inglês é se expondo à língua. E se você já sabe alguma coisa de inglês, tem um inglês ali intermediário, já se inscreve na vaga, tenta, porque com certeza
O recrutador vai medir seu inglês na hora da entrevista. Se você não for apto a passar na entrevista, você não vai nem passar para a próxima fase. Mas se ele te contratar, saiba que você tem inglês suficiente para a fase, para o trabalho, e ele vai te colocar ali expondo e sabendo que você vai evoluir com o tempo. Ponto número 2. Como é que a Europa avalia os engenheiros brasileiros? A Europa Central hoje, quando eu digo Europa Central, República Tcheca, Polônia e Hungria estão se tornando os maiores polos tecnológicos da Europa. Já foi a época que era a Alemanha, já foi a época que era a Holanda, já foi a época que era a França. O momento agora é da Europa Central. E esses lugares estão cativos de pessoas, de engenheiros, sejam programadores, sejam engenheiros ou qualquer área de tecnologia. Procura e foca na Europa Central. E a qualidade de vida é extremamente melhor. Aqui é extremamente seguro. Você dorme na rua, você vai acordar com seu celular, com seu relógio, com seu fone de ouvido, tudo lá. Ninguém mexe em você. É extremamente seguro e a qualidade de vida hoje é muito melhor do que países como a Alemanha. Ah, Elon, mas a Alemanha paga 10 mil euros, enquanto na República Tcheca paga 4 mil euros. Cara, primeiramente, na Alemanha o custo de vida é maior. Segundo, o imposto de lá é 50%. Então, é aquele valor que você vê lá. Ah, paga 10 mil euros. Pô, 10 mil euros é 60 mil reais. 50% já vai de imposto. Então, vai cair na sua conta ali 25 mil. Só que entre receber 25 mil na Alemanha e receber 20 mil na República Tcheca, é melhor receber 20 mil na República Tcheca, porque no final, o dinheiro que você vai juntar vai ser praticamente a mesma coisa. Com qualidade de vida melhor, com a cidade muito mais estruturada, e hoje a Alemanha está atrasada em várias coisas. Então, foca na Europa Central. Um outro ponto importante para você focar na Europa Central. Hoje, no Brasil, se você não for o melhor, você é demitido. Ah, mas eu trabalho bem e fui demitido. É assim que funciona no Brasil. Às vezes você sai e vem mais 20 engenheiros, 100 engenheiros para fazer o processo seletivo. Então eles não estão nem aí com as pessoas. Enquanto aqui, eles abrem uma vaga e 1, 2, 3 pessoas se inscrevem. Às vezes tem vaga que está ali aberta há 1 ano e eles não conseguem preencher as vagas. Então aqui, para você ser demitido aqui, você precisa ter 3 advertências, por exemplo, senão eles não podem te demitir. Se eles te demitirem, eles têm que te pagar 6 meses de salário, vai ter que te pagar um bocado de coisa, então as empresas aqui não querem isso, não querem perder funcionários. E além disso, a estratégia de aumentar de salário é trocando de empresa, então a rotatividade aqui é muito boa. Se a rotatividade é alta, quem fica, cresce. E se você é brasileiro, dá o sangue no Brasil, você com certeza vai se destacar aqui. Às vezes você faz só o mínimo. O mínimo que você faz no Brasil já é muito, porque tem uma galera aqui que não faz nada, não performa, só faz o mínimo. Chega ali a 8, sai 4,5, não quer dar um pouquinho a mais. Enquanto você vê lá brasileiro ficando até 7, 8 da noite resolvendo o problema, e essa galera cresce muito rápido, porque a empresa vê o quanto essa galera é valiosa. Brasileiro é valioso fora do Brasil. Então, se você quer sair do Brasil e tem medo de como você vai performar na empresa, cara, não tenha medo. Sua concorrência é europeu e esses caras não estão performando. Então é isso. Fui demitido no Brasil por não saber inglês e passei numa vaga na Europa com tudo em inglês. Não aceite ser diminuído no Brasil por ser inglês. Às vezes você fala muito bem, mas ali no Brasil todo mundo só quer os melhores dos melhores. Ah, a pessoa que morou fora do Brasil, ele quer a pessoa que estudou em escola bilíngue desde criança. Cara, a realidade do Brasil é outra. São poucos funcionários. E na boa, se você não está sendo valorizado no Brasil, vai ter lugar que vai te valorizar. A empresa que eu trabalhava, para você se tornar gerente, demorava 20 anos. Eu conheço gente que estava ali de engenheiro há 10 anos, tentando virar gerente. Enquanto aqui, eu virei gerente em 3 anos. Foi uma promoção por ano, basicamente. E isso foi muito rápido. Tudo isso foi porque eu mostrei trabalho, eu me desenvolvi e, obviamente, meu inglês melhorou e eu consegui me comunicar. Brasileiro aqui se destaca. Então é isso, um grande abraço, see you later, bye bye.